Uma imensidão. Mais de 500 milhões de metros cúbicos. Essa é a quantidade de rejeitos nas duas barragens de Paracatu, em Minas Gerais. Um potencial de destruição infinitamente maior do que a barragem da Vale, que se rompeu em Brumadinho no início do ano. E até mesmo do que a de Mariana, em 2015. E o que a empresa faz para proteger a população e evitar um novo desastre? Olá, nós encerramos hoje a série sobre barragens e a repórter Érica Picelli foi até Paracatu ouvir os moradores que temem uma nova tragédia. Eliane, as duas barragens aqui de Paracatu juntas acumulam um total de rejeitos considerado 11 vezes maior do que tinha na de Brumadinho, por exemplo. A reportagem completa você acompanha daqui a pouquinho. Veja agora outros destaques do programa de hoje. Esgoto coloca em risco o sítio arqueológico de milhares de anos na Paraíba. Transparência, onde foi parar o dinheiro destinado a organizações sociais para a saúde em Pernambuco? Fique com a gente, o Interesse Público começa agora. Tá vendo essa inscrição na pedra? Essa é uma pintura rupestre do sítio arqueológico de Itacoatiaras, no sertão da Paraíba. E essa água escura, na verdade, consequência do esgoto lançado no Rio Chorão. Ainda não se sabe quando as pinturas foram feitas. Arqueólogos de vários países já estiveram na região e acreditam que os desenhos tenham milhares de anos. Cansado do mau cheiro e do descaso com esse importante patrimônio histórico, um morador procurou o Ministério Público para denunciar. A arte rupestre do sítio arqueológico Itacoatiaras, na cidade de Junco do Seridó, interior da Paraíba, deveria ser o grande destaque por aqui. Deveria. O que sobressai é o mau cheiro causado pelo esgoto que é despejado todos os dias no Rio Chorão. Erivar é agricultor e sempre morou aqui. Por enquanto, a imagem de um rio limpo só está na lembrança. Eu era criança, mas ia brincar lá, mas aquele pessoal que lá era muitas mulheres lavando roupa. Quando a cidade era pequena era assim que o Junco era, sabe? A água limpa hoje é uma tristeza, hoje é óleo queimado puro. O local é um dos 5 sítios arqueológicos com gravuras rupestres na região do sertão paraibano. Por meio de um relatório técnico, o IPHAN concluiu que este tipo de patrimônio arqueológico não tem como ser recuperado em caso de degradação ou destruição. Enivaldo, que possui um terreno nas proximidades do sítio, não aguentou mais ver essa situação de braços cruzados e resolveu acionar o Ministério Público Federal. Fiz a denúncia, o processo começou a andar e estamos aguardando que o município tome alguma atitude, que a gestão atual tome alguma atitude, porque até agora nem a gestão que passaram antes dele, nem a atual. Nunca se importaram com isso aí, Não demorou muito e o Ministério Público Federal da cidade de Patos conseguiu uma decisão liminar na Justiça para proteger o sítio arqueológico Itacoatiaras. Existe uma longa omissão de diversos anos acumulados de omissão do Poder Público Municipal de Junco do Seridó em preservar esse sítio arqueológico, já reconhecido pelo IPHAN como de relevante interesse nacional. O Ministério Público Federal pede ao município de Junco do Seridó que faça um plano para acabar de vez com o despejo de esgotos no Riacho do Chorão. Esse projeto deve ser encaminhado ao órgão ambiental do estado da Paraíba, no caso a SUDEMA, para que seja definido um cronograma de recuperação, assim como o orçamento dessas obras, que devem ser custeadas pela própria prefeitura. O prefeito de Junco do Seridó, Kleber Medeiros, diz que este é um problema de décadas e que antes mesmo da ação do MPF, ele já estava buscando soluções através de parcerias. É de suma importância para não só o nosso município, mas para todos nós, cidadãos brasileiros, que a gente possa preservar esse patrimônio, um patrimônio que poucos municípios têm, aqui são poucos municípios que têm esses registros. Confio no Ministério Público Federal, Acredito que depois da denúncia que foi feita, que o município deve tomar algum tipo de atitude.
3 copos de açúcar. Você acha que come tudo isso em um único dia? Não? Será? Oi, Márcio, tudo bom? Oi, Eliane, tudo bem? Olá para você que acompanha a gente no Interesse Público. Olha, Eliane, antes de fazer essa matéria eu achava que não, mas eu descobri que a gente consome até mais do que isso. Só para a gente ter uma ideia, essa quantidade que você mencionou, a gente encontra naquela lasanha de caixinha, aquela que a gente compra no supermercado, e ela não é o único produto industrializado que peca lá na hora de colocar a dose de açúcar. Vamos conferir a matéria? Biscoito, chocolate, bolo. Vamos combinar? Essa é a melhor parte do supermercado. Mas você já parou para pensar na quantidade de açúcar que tem em cada alimento desse? E o quanto que isso faz mal para a nossa saúde? Andar por esses corredores é uma tentação. Mas o que parece bom pode ser um veneno para a nossa saúde. Para dar mais sabor e até aumentar o tempo de conservação dos alimentos, as indústrias têm errado a mão na hora de dosar o açúcar. E será que a gente tem se preocupado com isso? Quando você vai comprar um produto, você tem olhado a quantidade de açúcar que tem nele? Costumo olhar, porque eu até evito açúcar, eu uso adoçante, mas pela minha saúde, para não aumentar a glicose e para não ficar gordinha também, né? Eu acho importante que a gente tem que diminuir a quantidade de açúcar no organismo e a gente alimentando bem, a gente tem uma vida mais saudável e a quantidade de açúcar no produto vai alterar a nossa vida mesmo. Eu aprendi que a gente deve efetivamente cuidar da saúde, cuidar que o açúcar é uma coisa que se usar exageradamente prejudica. Pois é, quando a gente fala de produtos com alto teor de açúcar, a primeira coisa que vem à cabeça são produtos doces. Mas você sabia que tem produtos salgados que também têm um alto teor de açúcar? Não é isso, doutora? É verdade, Márcio. Um exemplo que a gente tem aqui é essa lasanha, né? Sim, quando a gente vai olhar a composição dos alimentos industrializados, a gente observa na lista de ingredientes nomes como açúcares, açúcar invertido, maltodextrose. Esses nomes são diversos nomes para falar do açúcar, aquele que faz mal para a nossa saúde. Então, quando a gente observa a tabela de composição, a gente observa que numa porção própria para o consumo, cerca de 20 gramas de carboidratos vindos do açúcar, o que é mais ou menos a dose que a gente orienta para comer durante um dia inteiro. Estima-se que por ano mais de 3 milhões de pessoas morrem no mundo vítimas do excesso de glicose no sangue. Doenças como diabetes e problemas cardiovasculares são algumas das causas. Por isso, o governo federal fez um acordo com os representantes da indústria de alimentos para reduzir até 2022 144 mil toneladas de açúcar nos produtos fabricados no Brasil. Até lá, cuide da sua saúde. Sempre que for comprar um produto, verifique o rótulo antes e dê preferência para produtos naturais. Até a próxima! Quer mais informações como esta? Acesse as redes sociais do Ministério Público Federal. Pois é. Levando em consideração que a gente só pode consumir até 25 gramas de açúcar por dia, que dá mais ou menos 2 colheres de sopa, o que apareceu na matéria aí é uma quantidade bem alta, né? E uma curiosidade, você sabia que o bacon e aquele cubinho de carne que a gente usa para temperar a comida também tem muito açúcar, Eliane? Ah, isso é demais, né, Márcia? Mas não tem jeito, tem que cuidar da saúde, né? Obrigada. Valeu, até mais. E você vai ver ainda hoje. Justiça de transição. Você sabe o que é? Para que serve? Já ouviu falar? Eu conto já no próximo bloco. Não saia daí. O interesse público foi até Paracatu, onde estão os 2 maiores depositórios de rejeitos do país. Não saia daí, a gente volta já.
A maior mina de extração de ouro do Brasil fica em Paracatu, Minas Gerais, e os rejeitos são depositados em 2 barragens, também entre as maiores do país, da empresa canadense Kinross. A empresa realiza inspeções e treinamentos constantes, mas depois de tanta tragédia, quem vive por ali vive com medo. Paracatu é considerada patrimônio histórico nacional e cultural brasileiro. Mas a fama da cidade se dá por outro motivo. É daqui que saem por ano cerca de 15 toneladas de ouro, extraídos pela mineradora canadense Kinross, com 2 grandes barragens de rejeitos de minérios bem próximas à cidade. O medo é um sentimento comum, principalmente entre os moradores das comunidades rurais Lagoa Santo Antônio, Machadinho, Santa Rita e Cunha, que ficam bem perto das barragens. E a apreensão deles está ainda maior depois da tragédia em Brumadinho. Eu vejo com essa aqui, não é igual a de lá, né? Assim, pelo que eles falam pra gente, né? O modelo que fez, né? Mas aí fica com medo, né? A mineradora criou um plano de segurança para essas comunidades em caso de rompimento das barragens. Ao ouvir as sirenes colocadas em pontos estratégicos, os moradores de Cunha, por exemplo, devem seguir aqui para esse ponto de encontro, de onde serão levados para um local seguro. Uma simulação do plano foi feita com os moradores em 2016, segundo Dona Heloísa, mas ela diz que não se sente mais segura. Se houver, por um acaso, né, uma dessas barragens se romperem, naturalmente não existirá tempo para chegar até esse ponto de encontro para acionar um ônibus, as pessoas conseguirem andar a pé 2 quilômetros e adentrar esse ônibus. Naturalmente não vai existir. Então é uma coisa que o que eles fizeram é uma coisa utópica, é uma coisa que não vai nunca conseguir fazer. De acordo com a Agência Nacional das Águas, a ANA, as barragens de Paracatu estão enquadradas como alto dano potencial associado, o que se refere ao dano causado em situação de acidente ou rompimento. As barragens de Eustáquio e Santo Antônio, juntas, armazenam mais de 500 milhões de metros cúbicos de rejeitos, volume estimado em 11 vezes maior do que era acumulado na barragem de Brumadinho, por exemplo. Segundo a Kinross, o monitoramento nas 2 barragens é feito com instrumentos próprios e inspeções diárias, e as estruturas atendem aos requisitos legais. Independente do volume que temos armazenado ou das dimensões das nossas estruturas, os projetos, a forma construtiva, os controles que nós praticamos aqui, as informações que nós temos e estão disponíveis para consulta a qualquer tempo, a qualquer momento, isso nos permite mostrar, nos permite garantir, demonstrar a condição segura das nossas estruturas, independentemente do seu volume, independentemente do seu porte. Mesmo com as garantias apresentadas pela mineradora, tem muita gente que ainda perde o sono com medo do que pode acontecer. Agora com isso eu estou sem sossego, né? Não sei o que eu faço, morro de medo. E na Bahia, barragens de armazenamento de água no polo de Camaçari estão na lista da Agência Nacional de Águas por problemas na estrutura. O estado tem o maior número de barragens vulneráveis do país. A reportagem é de Gabriela Vasconcelos. No total, no Brasil, são quase 25 mil barragens. A Bahia tem 426 cadastradas. Após a tragédia de Brumadinho, órgãos fiscalizadores passaram a supervisionar as barragens com maior rigidez. Mas a população que vive próxima dessas estruturas tem medo. Primeiramente, o sentimento é de medo, né? De preocupação com relação
o estado dessas barragens. É uma situação séria, há ausência do ente estatal no quesito da fiscalização. De acordo com dados do relatório da Agência Nacional de Águas, publicado em fevereiro deste ano, foram detectadas 45 barragens com risco de ruptura e estrutura comprometida. A Bahia detém o maior número delas. São 10 barragens, sendo que 2 estão aqui em Camaçari. As barragens RS1 e RS2 são administradas pela distribuidora de água Cetrel e armazenam água para o caso de incêndio. Elas apresentam afundamentos, buracos, infiltrações e deterioração da superfície de concreto. Problemas que deixam os moradores da região assustados. O José mora na comunidade Jardim Futurama, bem perto do rio Joanes, que alimenta as barragens. Aí já é preocupante, né? Aí tem que procurar a melhora. Procurar sair, procurar ver as autoridades para ver o que vai fazer com a gente aqui. Um povoado, porque não é só um morador só que tem aqui, tem vários. Os dados apontam ainda que das quase 25 mil barragens cadastradas no país, 45 apresentam algum tipo de vulnerabilidade. Em 2016, eram 25, um aumento de 80% de um ano para o outro. Na maioria dos casos, o maior problema é a falta de manutenção adequada. Se a empresa não está realizando os procedimentos e as medidas que deve adotar do ponto de vista de segurança de barragem, o Estado tem que intervir imediatamente. Infelizmente, o poder público tem que tomar essa posição, porque a gente não pode fazer muita coisa. Quem pode fazer nessa hora é o poder público. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, INEMA, realizou a classificação de 328 barragens, resultando em 97 notificações e 12 autos de infração emitidos. Segundo a Cetrel, um novo relatório emitido pelo INEMA atesta a redução do nível de perigo das barragens e disse ainda que são feitas inspeções periódicas e novos investimentos estão previstos para 2019. Concurso público. No Rio de Janeiro, o MPF questiona edital da Polícia Federal que prevê a eliminação de candidatos pelo exercício passado da prostituição. O Ministério Público acionou a Justiça, alegando que a União não pode estabelecer regras discriminatórias na realização do concurso. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, lembrou um mês da tragédia em Brumadinho durante evento do Conselho Nacional de Justiça sobre Segurança Pública. Raquel Dodge lembrou que cada vez é maior a expectativa por soluções para combater a violência e também por medidas que garantam a segurança não apenas nas ruas, mas também de quem vive próximo às barragens. O Ministério Público Federal encaminhou recomendação para que a Ouvidoria Agrária Nacional e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, voltem a dialogar com representantes de movimentos de luta pela terra. As negociações foram suspensas em janeiro por meio de um memorando interno considerado ilegal e inconstitucional, já que cabe a essas instituições, por lei, a resolução de conflitos no campo. E no próximo bloco, o MPF cobra transparência na prestação de contas de recursos da saúde em Pernambuco. E você vai saber o que é a justiça de transição. É daqui a pouco, não saia daí. Você já fez sua declaração do imposto de renda? Ainda não? Então, antes de prestar contas ao leão, fique ligado nessa notícia. Se você está entre os brasileiros que têm imposto a pagar, saiba que pode destinar até 3% do valor para projetos sociais no seu estado.
Para isso, é preciso que a declaração de pessoa física seja feita no modelo completo. As empresas também podem destinar até 1% do seu lucro. O dinheiro será usado em projetos para a proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Tem mais informações como essa nas nossas redes sociais. Fique ligado! Você sabe o que é justiça de transição? Calma, eu vou te explicar. Justiça de transição é o conjunto de medidas políticas e judiciais usadas como reparação das violações de direitos humanos em regimes totalitários ou ditatoriais. Esse foi o tema de um simpósio que aconteceu em São Paulo e a repórter Érica Rezende acompanhou. Vamos ver como foi. O ano era 1970. Anivaldo caminhava pelas ruas de São Paulo quando foi preso e torturado pela Operação Bandeirantes. Foram 11 meses na prisão até que o estudante, que era missionário da igreja, foi liberado por falta de provas. Até hoje, ele não esquece o terror que viveu. Imediatamente queriam que eu desse nome de amigos e colegas, tudo, eu me recusei. Eu começava as torturas com choque elétrico, com o chamado telefone, que eu fui colocado nu nessa cadeira, amarrado, e com uma manivela eles alteravam a intensidade do choque. A ditadura militar no Brasil foi marcada por mortes, torturas e repressão. Muitas dessas denúncias chegaram ao Ministério Público Federal, que busca a responsabilização civil e penal de agentes que cometeram crimes de violação de direitos humanos. Em São Paulo, procuradores e representantes da sociedade civil se reuniram para debater sobre esse período pós-ditadura, chamado de Justiça de Transição. Justiça de transição é um conjunto de medidas judiciais e extrajudiciais que são adotadas para enfrentar o legado de graves violações dos direitos humanos durante períodos de regimes autoritários ou de guerras civis, de guerras internas. Durante o encontro foi lançado o site Justiça de Transição, com um acervo de documentos sobre esse período. A memória da ação diz o que foi feito e o que não foi feito e o que precisa ainda ser feito. A memória e a verdade são necessários para que nós reconheçamos as nossas limitações e nos vejamos melhores para podermos estabelecer relações justas entre todos. Um dos objetivos do site é prestar contas das ações do Ministério Público Federal durante esse período da Justiça de Transição, além de ser uma fonte de pesquisa, memória e verdade sobre o tema. O site de Justiça de Transição do MPF, ele reúne num só lugar todas as informações do Ministério Público Federal a respeito das ações relacionadas à atuação de justiça de transição. A procuradora Eugênia Gonzaga explicou que as primeiras ações chegaram ao Ministério Público em 1999, quando ela recebeu uma representação dos familiares pela demora na identificação dos restos mortais dos desaparecidos políticos na Vala de Perus, em São Paulo. Nós temos que dar voz às milhares de pessoas que também morreram no Brasil nesse período, que são indígenas, que são camponeses, pessoas que não tiveram força política sequer de se fazerem reconhecidas como vítimas. Para Anivaldo e para todos os familiares, essas verdades jamais podem ficar só no passado e devem ser lembradas por todos. Se a gente não tiver essa memória, a gente não vai conseguir entender o presente e jamais nós vamos conseguir projetar um futuro melhor para o Brasil. A participação da sociedade na gestão do dinheiro público é um direito de todos nós e esse controle pode ser feito por meio do Portal da Transparência. Em Pernambuco, organizações sociais ligadas à saúde ainda não prestaram contas dos valores recebidos em 2017. 1,2 bilhão de reais. Este foi o valor que o governo do estado de Pernambuco repassou apenas em 2017 para as organizações sociais de saúde. O problema é que este montante, somado ao dos outros anos desde 2011, está sem controle social.
O portal da transparência das OS não é alimentado corretamente com os valores exatos das operações. Isto resultou em mais um procedimento administrativo, instaurado pelo Ministério Público Federal em Pernambuco, com a finalidade de fiscalizar a transparência da Secretaria de Saúde e das organizações sociais entre os anos de 2011 e 2018. Esse já é o segundo que o MPF faz para analisar a divulgação destas informações durante o ano de 2019. Os procedimentos foram instaurados depois que o MPF foi informado pela Controladoria Geral da União de que o ranking Escala Brasil Transparente 360, publicado no ano passado, não identificou os recursos repassados às organizações do terceiro setor, em especial as que estão ligadas à saúde. Ocorre que, a partir de relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que nos foi encaminhado, nós observamos que não houve o cumprimento da recomendação, né? Em que pese todos esses esforços. Então, a lei vigente há 8 anos, nada mais restou do que recorrermos à via judicial, né, em duas vertentes. Uma é mediante uma ação civil pública de obrigação de fazer, obrigando, né, o Estado e as organizações sociais a realizar essa transparência. E a segunda é mediante uma ação de improbidade administrativa contra o governador do Estado, que também foi cientificada irregularidade mediante recomendação, né, nossa, do Ministério Público Federal, e igualmente o secretário de Saúde à época. Nos últimos 6 meses, a Secretaria de Saúde passou a disponibilizar as informações. Isto ocorre depois que o MPF começou a fiscalizar a transparência das operações. Nas ruas, as pessoas desejam mais transparência e zelo com os recursos públicos. É importante porque a gente fica sabendo para onde vai o dinheiro, para onde não vai, para onde foi investido, se na segurança, na saúde, na educação. Nós pagamos muitos impostos, né, e não sabemos para onde realmente o destino do nosso dinheiro vai. Não é porque o povo, a massa, a grande parcela da população, ela não tem condições de verificar, né? E se isso não está num portal da transparência, aí que fica impossível esse controle, essa análise. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Enquanto você curte o Carnaval, a gente está aqui preparando um programa especial sobre o Dia da Mulher. Não perca! Aproveita e passa lá no youtube.com/tvmpf e dá uma olhada nas nossas reportagens. Até a semana que vem. Tchau!